Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço, dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasses em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Meus amados irmãos, por conta da hora, a gente não pode nem trabalhar esse texto, porque esse texto aqui tem, meu Deus, é muito ensinamento, muita coisa. Mas Jesus aqui vem falar de como ele foi rejeitado pelos judeus. Os judeus que tinham a promessa, porque foram descendentes dos nossos antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, e sendo eles descendentes dos patriarcas, principalmente Abraão, que é o pai da fé, eles eram a nação santa, a nação escolhida, o povo eleito de Deus, o povo que o próprio Deus disse: eu vos escolhi dentre todas as outras nações, e vocês são para mim como a menina dos meus olhos. Então a gente já vê a riqueza que era o povo de Israel para Deus, como a menina dos olhos. A gente vê que qualquer coisa que vai atingir o nosso olho, automaticamente, já o próprio olho, num reflexo, procura se defender. Qualquer coisinha que se aproxima, a gente já pisca, fecha o olho, vira o rosto, porque é preciosíssimo a nossa visão. Então esse
era o valor que Deus tinha depositado no povo de Israel. Um valor inestimável, a ponto de Deus dizer: vocês são para mim como a menina dos meus olhos. Só, meus irmãos, que existia dentro do povo de Israel, dentro do povo eleito, uma classe, uma elite, que era a elite religiosa, os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos, né? E todos aqueles grupos religiosos que estavam fragmentados dentro do judaísmo. Como acontece hoje, né? Muita gente, muitas religiões, né, fragmentadas, um relativismo imenso. E Jesus começou a dizer para ele: olha, vocês acreditam em Moisés, vocês colocaram a esperança em Moisés, mas vocês não acreditam em mim. Então eu não vou julgar vocês, eu não irei acusar vocês diante do meu Pai, porque vocês já têm um acusador. E quem será o acusador? Moisés. Porque Moisés, tudo que Moisés escreveu foi falando de mim, foi falando de Jesus. Ele dava testemunho de Jesus. Tanto é que lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, capítulo 19, a gente vai ver Jesus se transfigurando, que é o quarto mistério do texto que é meditado hoje. Jesus se transfigurando, e quem é que aparece com Jesus? Moisés e Elias. Moisés representando a lei que falava de Jesus, e Elias representando os profetas, que todos eles falaram de Jesus. A gente pode pensar, por exemplo, Isaías, que disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. A gente pode pensar em Isaías dizendo, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. A gente pode pensar em Isaías no capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas feridas, os nossos pecados recaíram sobre eles. E a gente pode pegar Elias, que foi o próprio Elias, um sinal da glória de Deus, um exemplo, podemos assim dizer, uma imagem, uma figura de Jesus. Mas eles não acreditavam em Jesus. E Jesus disse: olha, no versículo, deixa eu encontrar aqui, ele vai dizer assim, versículo 39: vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. Então Jesus estava dizendo: vocês estão sempre lendo a Torá, né? Quando diz as Escrituras aqui, ele está falando era uma coleção de livros, né? Que até foi chamado de Septuaginta, né? Ou a Bíblia dos 70, né? O texto dos 70. E eles examinavam esses textos. Era tanto que eles examinavam, que quando Herodes queria saber aonde Jesus ia nascer, né, porque os reis magos foram visitar Jesus, e Herodes querendo saber aonde Jesus ia nascer para poder matar a criança, que era tida como um rei dos judeus, e Herodes ali era rei, estava como rei, né? Ele chamou os mestres da lei, os sumos sacerdotes, para dizer, segundo as profecias, segundo aquilo que estava escrito nas Escrituras, dizer aonde Jesus ia nascer. E lá na Escritura diz: e tu, Belém, tu és a menor dentre todas as cidades de Judá. Aí vai dizer: e de ti nascerá o Salvador. E eles sabiam, vai nascer em Belém. Então eles conheciam as Escrituras, eles sabiam. Jesus vai dizer em um determinado momento que eles, inclusive, usavam, né? Eles usavam faixas com pedaços, né? Com versículos da Escritura pendurados no seu manto, no seu véu, né? Na sua turbante, e também nas roupas. De tanto que eles usavam as Escrituras, liam as Escrituras, falavam das Escrituras, inclusive sempre usando as Escrituras para o mal.
Aqui está essa prostituta que foi pega em adultério, a lei manda apedrejar. Olha, se tu soubesse quem é essa que está tocando em ti, o Senhor nem deixava que tocasse. E eles iam usando as escrituras o tempo todo. Só que Jesus chama a atenção para algo bem interessante. Jesus diz: vós, ou seja, vocês examinam as escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna. Ou seja, eles pensavam que a Bíblia, pela Bíblia, gerava salvação. Às vezes a gente escuta isso, né? Se não tiver na Bíblia, se não tiver na Bíblia, porque a Bíblia, porque a Bíblia. Aí Jesus diz: vocês examinam a Bíblia, achando que nela vocês encontram a salvação. Aí ele diz: no entanto, a Bíblia, as Escrituras, elas dão testemunho de mim. E ele diz: mas vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não quereis me receber. Então, meus irmãos, para resumir, a gente muitas vezes pode pegar a Bíblia, né, e ler, né, feito o Lila está ali acompanhando. A gente às vezes pega a Bíblia, lê o dia todinho a Bíblia, conhece versículos e mais versículos, conhece textos e mais textos. Até a gente pode ler várias vezes a Bíblia inteira. Eu acredito que eu já tenha lido pelo menos 2 ou 3 vezes a Bíblia toda. Só que uma vez, Padre Pedro Jorge, que era pároco de Tiúma, ele pediu a minha Bíblia uma vez no encontro, né, que ele foi chamado para fazer uma partilha, uma pregação, e ele estava sem a Bíblia. Ele disse: me dê aqui a sua Bíblia. Aí quando ele pegou a minha Bíblia, se você pegar a minha Bíblia, dificilmente você vai encontrar uma página que não esteja toda grifada, escrita alguma coisa ao redor, ali, né, que eu vou fazendo as anotações e tudo. Aí ele pegou assim a Bíblia, olhou, aí começou a folhear a Bíblia e disse: sua Bíblia é toda marcada, né? Aí eu disse: padre, eu leio, né? Se eu leio, eu tenho que marcar aquilo que me chama a atenção, aquilo que... Aí ele fez assim, né? Fechando aqui já. Aí ele fez assim, algo que a gente queria que você gravasse agora no seu coração. Ele disse: você marcou a sua Bíblia todinha, mas a Bíblia já lhe marcou? Aí aquilo chamou minha atenção. Você marcou a Bíblia todinha, você riscou, você anotou, você decorou, mas a Bíblia marcou você, feriu o seu coração. Jesus ia caminhando com os 2 discípulos de Emaús, e Jesus ia explicando a Bíblia para eles. E quando eles reconhecem que é Jesus no partir do pão, aí um deles vai dizer assim: Gilvan, por isso, quando ele falava, abraçava o nosso coração. O nosso coração ficava cheio. Era um fogo dentro de nós. A pergunta que fica é essa: a Bíblia, a palavra de Deus, abrasa o seu coração? Faz o seu coração ser aquecido de amor por Jesus? Porque se faz, você está no caminho certo. Agora, se não faz, talvez a gente fique somente no texto, somente a letra pela letra. São Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito é quem dá a vida. Então eu tenho que pegar a Bíblia e deixar encontrar, por meio dessas palavras, aquele de quem ela fala, Jesus. Porque senão eu fico somente com a folha, as letras e o texto. Mas eu preciso mesmo é de Jesus.
Então a gente pode pegar um texto desse e rezar, né? Rezar com ele, meditar e começar a pensar: Senhor, me ajuda a não ficar somente com a Bíblia. Eu quero te encontrar por meio das palavras que saem da Sagrada Escritura, porque ela dá testemunho de Jesus, ela fala do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, ela nos fala de como Jesus veio a esse mundo para nos trazer a salvação. A Bíblia não é a salvação, ela nos apresenta, nos mostra, nos revela quem é a salvação, que é Jesus, que é o Salvador. Porque, olha, os fariseus, eles liam, mas não viviam nada. Teve até um momento que Jesus disse assim: olha, vocês podem até ouvir e praticar tudo o que os fariseus ensinaram, Jesus disse aos apóstolos, porque eles têm autoridade para explicar as Escrituras, eles têm autoridade para ensinar as Escrituras. Aí Jesus disse assim: mas não façam nada do que eles fazem. Por quê? Porque ele disse: porque eles falam, mas não fazem, ensinam, mas não vivem. Então a gente tem que ter isso muito forte no coração, porque às vezes a gente fala de Jesus, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.